Nosotros estamos estudiando el libro de Juan en el capítulo 1. Yo creo que cerro el capítulo número 1 hoy. Son muitos secretos e aqui nosotros estamos estudando e a intenção não é esgotar o assunto, não é findar as possibilidades, pero apenas fazer um comentário dentro de aquilo que o Senhor nos tem falado. Hablamos no primeiro estudo sobre Jesus, que era a luz, que era o verbo que se ha hecho carne, que era a vida e que toda a criação foi hecha por Ele. Hablamos sobre ser hijos de Deus, hablamos sobre a vida de Juan Bautista, sobre a mensagem de Juan Bautista, também que falava de Cristo, o Cordeiro de Deus. E hoje nós vamos falar no versículo de número 16. Por favor, abra tu Bíblia, você que tem. Vamos ler de 16 hasta el 18. 16 é a clave, pero vamos ler de 16 hasta 18. Livro de Juan, Evangelho segundo escreveu São Juan. A palavra do Senhor disse bem assim: porque de sua plenitude tomamos, e graça sobre graça, porque a lei por Moisés foi dada, mas a graça e a verdade por Jesucristo foi hecha. A Deus nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Aqui nós vamos ver como está em versículo número 14, que já hablamos, e aquele verbo foi hecho carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, glória do unigénito del Padre, lleno de graça e de verdade. Hoje nós vamos falar sobre a graça. Hoje nós vamos falar sobre essa palavra que tem tanta força no cristianismo e no Novo Testamento. E aqui o versículo número 16, que é a clave para hoje, diz que nós tomamos de sua plenitude. Todos nós tomamos de sua plenitude. E graça por graça. Outra tradução, graça sobre graça. Abundando da graça. Uma porção dobrada da graça. E aqui o texto, Juan vai fazer uma menção de que nós vemos que Cristo era unigénito del Padre, Hijo de Deus, que nadie, como ha dicho el versículo 18, nadie mirou a Deus, pero el Hijo que estava com Deus, e Jesus vai falar isso, vamos a predicar especificamente sobre isso um pouco mais à frente, que Jesus vai falar que eu e o Padre somos uno, eu hablo o que eu ouí de mi Padre e eu hago o que eu mirei mi Padre haciendo. Então, Cristo conheceu a Deus, Cristo estava em Deus, é a figura, a deidade está agora se manifestando e nós vamos ver André e os discípulos falando no capítulo de número 12, número 14, Senhor, mostra-nos a Deus, e Jesus vai falar, estás comigo 3 dias, 3 anos, e pede para mirar a Deus, aquele que mira a mim, vê ao Padre. Então, Cristo está declarando, está manifestando a Deus em sua própria vida, e Ele era lleno de graça e de verdade. Nós vamos estudar também um pouco mais à frente sobre Cristo ser a verdade, o caminho e a vida. Assim, nós vemos um contexto histórico no versículo de número 17, porque nós vamos compreender que Moisés, o Senhor manifestou ao povo de Israel de uma forma seu amor, e agora estava manifestando de outra forma, estava cambiando a dispensação, porque de uma forma, no Velho Testamento, o Senhor teria deixado a los homens, a la nação de Israel, a lei, e a lei é buena, é perfeita, ela é agradável, pero ela mostrava o pecado do homem, e ali o homem morria no pecado. Pablo habla sobre esto no capítulo de número 6, 7, também 4 de Romanos.
explicando para nós outros que a lei ela mostrava o pecado do homem, pero não resolvia o problema. Para agora Cristo ele é o cumprimento da lei e é mais grande que Moisés. Moisés mesmo havia falado que venha como ele, e agora vê Cristo maior que Moisés, que ha cumprido toda a lei em si mesmo e ha estabelecido sua lei, a lei de Cristo, a lei do amor, que é a graça. A graça que é um favor imerecido, a graça que é uma expressão da bondade de Deus, do amor de Deus, concedendo ao homem a oportunidade de ser novamente conectado a Deus por meio da cruz do Calvário, por meio da sangre de Cristo Jesus que foi derramado. Então, nós agora teremos a plenitude. Assim também essa completude se é manifestado na cruz do Calvário, e assim agora temos acesso novamente a Deus em los santos dos santos, porque o véu se rasgou, se rompeu de arriba a abaixo por conta desse sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então nós temos graça sobre graça. E aqui nós vamos ver um pouco sobre o contexto da graça. A palavra graça ela está relacionada à salvação que Cristo nos ha concedido por intermédio de seu sacrifício, pero nós pentecostés não solamente miramos a graça como a situação que Deus ha criado para poder salvar o homem. Isto é muito importante para nós, pero creemos que a graça tem suas ramificações e é muito mais ampla. Ela alcança toda a área da vida cristiana. Por intermédio do Espírito, vivemos essa graça sobre graça, uma graça abundante por el poder de Deus para viver em santidade, fazer milagros, receber dones do Espírito, assim enfatizamos também. E assim se prova também esta palavra graça. Que palavra é essa que está em grego? É caris. E caris tem esse contexto de um regalo, do que se dá com gozo, deleite, prazer, doçura, pero de boa vontade Deus nos dá esse regalo. De boa vontade o Senhor Jesus se ha entregado. Também se manifesta por la misericórdia por la qual Deus, exercendo sua influência sobre as almas, las vuelve a Cristo. La graça que de Deus que mueve os corações das pessoas hasta Cristo, e também depois mantém as pessoas em Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristiana e no conhecimento. Isso é o significado da palavra caris, da palavra graça, crescendo em conhecimento, em afeto, melhorando o relacionamento todos os dias de los amigos, de los hermanos, de los hijos, de los padres, de las parejas, e assim também la despierta ao exercício de las virtudes cristianas. A graça que nos desperta e que nos hace a viver essas virtudes de la vida cristiana. Não, uma outra palavra, isso também tem a ver com generosidade e com gratitude. Mira isso, o oposto de gratitude é a murmuração. As pessoas que vivem murmurando, reclamando, que vivem, não estão sendo agradecidas, não têm gratitude, se decaem de la graça. E isso é muito sério e tem que ser observado. É o significado da palavra graça. Mira que é muito mais amplo do que solamente uma benevolência, solamente um regalo que nos dá a salvação. Não. É mais amplo e compreende toda a área da nossa vida. E há uma variação da palavra em grego de caris para carisma, onde se mira as expressões das comunidades que têm a influência do Espírito Santo bajando com poder, como se começou em Hechos 2, com a igreja sendo formada, sendo
llenada del Espíritu Santo de Dios, que ali transbordava sua graça, su carisma, su poder, uma outra vertente de la graça. O Senhor, então, por la graça, nos ha salvado. O Senhor, por la graça, tem nos sustenido. O Senhor, por la graça, nos ajuda a viver uma vida de virtudes cristianas. E o Senhor, por la graça, não somente nos ajuda a viver, mas também nos ajuda, nos llena de su poder para assim compartilhar desta graça que nos ha salvado, para que outros tantos sejam salvos também. Carisma, favor que alguém recebe sem mérito algum. Loninho, pode me dizer isso aqui? O que é graça? Um favor, graças. É o mesmo? Graça. Agradecer. Ser grato, ser isso, gratidão, agradecer. Graças, Catarina. Agradecer, Jesus, você morreu por mim. Esto, reconocer el sacrificio de Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, porque es recibir un regalo, siendo que yo no tenía mérito de nada, yo no soy nada y nadie, como dice el predicador. Es un poder, una bendición de Dios que nos dona el don de la fe y nos ha de llenar la fe en santidad. Aqui para encerrar essa parte do original, graças ou dones que denotam poderes extraordinários, que distinguem a certos cristianos e os capacitam para servir a la Igreja de Cristo. La recepção de estos dones se deve ao poder de la gracia divina que opera sobre suas almas por el Espírito Santo. Isso é Strong, do dicionário, do léxico de hebraico-griego, traindo esta definição de la palavra grega que Pablo está usando, que Juan está usando e que os outros escritores da Bíblia Sagrada no Novo Testamento estão usando para nós compreendermos essa largura, essa anchura, esta profundidade do amor de Deus manifesto por sua graça. Isso é extraordinário. Então, por la graça, são salvos. Isto não vem de vosotros, pero é um dom, um regalo de Deus. Efésios 2:8 a 1 Efésios 2:5 diz: aún muertos em nossas ofensas, nos vivificou junto com Cristo, porque por la gracia sois salvos. Hermano, eu era um miserável, um pecador. Nós vamos a existir, nascemos debaixo do pecado que foi cometido por Adão, pero muertos em nossas ofensas, Ele nos ha vivificado. Estávamos mortos, mas por sua graça nos vivificou, nos ha traído de novo a la vida em Ele, porque por la graça somos salvos. Porque todo esto, 2 Coríntios 4:15, todo esto es por amor de vosotros, el Señor manifestando el amor de Él por nosotros, para que la gracia multiplicada por medio de muchos haga abundar de acción de graças para Deus. Então, la gracia manifestando el amor de Deus, que é por amor de Deus para nós, nos ajuda a multiplicar, para que muitos mais venham a render ações de graça. Ações de graça é algo que nós vamos ver que é importante e que deve ser algo que tem que estar sempre na nossa vida. Gracias, gracias, a mí basta la gracia de mí, Jesús. Acerquemos pues con confianza al trono de la gracia, para que podamos alcançar a misericórdia e encontrar a graça, a fim de que ser ajudados a seu devido tempo. O escritor dos Hebreus 4:16 está nos invitando a nos acercar do trono de Deus, a nos acercar do trono que é o trono de graça, para assim alcançar misericórdia e encontrar ajuda no dia necessitado. Hermano, em meio da dificuldade, em meio de tua angústia, de tu sofrimento, de tu decepção, de tu frustração, de tu aflição, de tu choro, você tem acesso ao trono da graça por el sangue de Cristo que foi derramado, este regalo que lhe foi te dado, para você ter misericórdia. Sim, nós temos misericórdia e seremos ajudados no dia da dificuldade, porque a graça salvadora de Deus
se ha manifestado a todos los hombres. Niños, repita comigo aqui. Juan, Benjamín, la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. ¿Quién es esta gracia manifestado? Jesús, el regalo de Dios para nosotros. Jesús, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Pablo escribió a Tito el capítulo número 2 y nosotros bendecimos al Señor por esa gracia que se fue manifestada, que es Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Sí, ahí ahora nosotros vamos a ver que essa aqui é hermoso, que essa graça, a Catalina ha pintado ali a cruz, essa graça manifestada, que é o Senhor Jesucristo. E agora vamos ver que aonde temos esse regalo, que é essa graça que nos ha salvado, manifestado Cristo, o amor de Deus para nós outros, que nos permite nos chegar, acercar da presença de Deus. Nós vamos a mirar aqui que a graça tem outras virtudes, como a própria palavra caris tem muitos significados, muita profundidade. Sim, nós temos versículos da Bíblia e eu vou ler com vocês aqui alguns textos para vermos como que a graça atua não somente para nossa salvação, mas também atua para que assim nós possamos, como diz Lucas 2:40, el niño creció y se fortaleció en espíritu, lleno de sabiduría y de la gracia de Dios que estaba sobre él. Este es el versículo 40. El versículo 52 va a hablar sobre este niño. Y Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. Mira, nosotros aquí tenemos que la gracia nos promueve crecimiento. Crecimiento delante de los hombres y crecimiento delante de Dios. Sí, la gracia promueve el crecimiento. Essa graça, ela aparece também com o fruto do Espírito. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo Jesus, viramos morada do Senhor, casa, santuário de Deus, onde vai habitar em nós o Espírito Santo. E agora nós vamos a receber o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22. E nós vamos ver que tem como a fé, a bondade, a benignidade, tolerância, a templança, paz, gozo, caridade. Este gozo aqui, eu leí de trás para frente, este gozo aqui é caris, que é graça. Em português, alegria. Em inglês, joy. Nós temos esse gozo, esta alegria, esse regocijo em la alma por meio de Cristo. Ou seja, quem está em Cristo Jesus tem gozo. E quem tem gozo, aunque tenha que sus dias as situações de hagan chorar, nós temos gozo em Cristo Jesus. Gozo em Cristo Jesus. Hay gozo en mi corazón, muy gozo en mi corazón, que cambio en mí ha hecho mi buen Jesús, venido él a mi corazón. Nosotros tenemos gozo. O que é gozo? La gracia, la alegria de salvos, la fagulha de la eternidade em nós. Isso é tremendo, irmão. Então, a graça promove o crescimento. A graça é também caris. E um dos significados de caris, alegria, gozo. Alegria, gozo. Há uma antiga alabança de blues americana. Joy, joy. I say joy, 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 joy in my soul. Yes, in Jesus I have a joy. Oh, joy, joy in my soul. Nosotros tenemos gozo, tenemos joy, alegria em nossa alma. La gracia nos concede gozo.
a graça nos concede assim também o crescimento delante dos homens. Não somente o crescimento delante dos homens e crescimento delante de Deus, pero também a graça nos dá favor ante os homens e favor adelante de los espíritos malignos, favor para termos autoridade sobre os espíritos malignos. Assim que Davi vino a Saul, leia comigo 1 Samuel 16. Assim que Davi vino a Saul e estuve delante de ele, e lo amou muito, e fui su paje de armas. Então Saul mandou decir a Ise: deja que Davi esté delante de mim, porque he encontrado graça em mis olhos. 1 Samuel 16. A graça nos hace favor delante de los hombres. A Bíblia diz em Hechos 2 que a igreja caía em la gracia de todos os pueblos. Teria favor de todos, porque a presença do Espírito. Aqui Davi está lleno, e sucedeu que quando o espírito maligno da parte de Deus venia sobre Saul, Davi tomava de la harpa e la tocava com sua mano. Então Saul sentia alívio e se creía melhor, e o espírito maligno se alejava de ele. Então saía, alejava. En espanhol, aprendi agora também. Graças, Catarina. E então, o que eu tenho aqui? Que se eu estiver lleno da graça, as pessoas vão me mirar de forma diferente. E eu vou encontrar favor delante dos homens. Mas se eu estiver lleno da graça, o mesmo texto de 1 Samuel 16 vai dizer que se eu tocar, vou tocar com unção. Se eu predicar, vou predicar com unção. Se eu ensinar, vou ensinar com unção. Se eu estiver lleno de unção, tudo que eu venga a ser vai promover a liberação de aqueles que estão oprimidos, cautivos, como estava na vida de Saul, oprimido por um espírito maligno que se alejava de ele todas as vezes que Davi tocava sua harpa. Em todo da graça. Então aqui nós vamos ver que a graça tem muita função, mas nós devemos em todo tempo estar delante do Senhor, como diz Pablo em 1 Tessalonicenses 5:18, em todo dai graças, porque és a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vosotros. Então nós temos sempre que donar graças, porque tem uma vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus para nós é que em todo tempo nós venhamos a dar graças. Tem uma passagem de Marcos 14 que diz: tomando o cálice e dando graças, lhe dijo, e todo beberam, tomando o cálice e dando graças, se los dio, e todo beberam de ele, e lhe dijo: esta é mi sangre, a sangre do Novo Testamento, que muitos derramam. Aqui, hermanos, Jesus está nos lembrando que sua sangre havia sido derramado, seria derramado para manifestar essa graça. Pero antes mesmo de fazer o sacrifício por nós, ele rendeu graças. E assim nós vemos Paulo nos ensinando que em tudo temos que donar graças. Cristo mesmo deu graças por ele mesmo, que iria ser um símbolo na Santa Cena, um símbolo de seu sacrifício, seu pão, sua carne que haveria de ser partida, sua sangue que seria tomada como o suco da vida. Aqui era o sangue que seria derramado, e ele donou graças. Está dando graças a Deus por a oportunidade de cumprir tudo de amado. E aqui nós vamos ver que ele nos ensina a também a donar graças ao Senhor. E nós vamos ver um pouco mais acerca disto, mais à frente. Aqui tem, certamente se burlará de los burladores, pero dará graça a los mansos. Salomão está escrevendo em Provérbios 3:34, dizendo que o Senhor, aqueles que estão burlando, fazendo broma das coisas de Deus, o Senhor também se burlará de eles um dia.
As pessoas que não querem Jesus, o Senhor vai um dia se rechaçar de eles também, pero dará graças a los mansos. Quem são os mansos? Aqueles que agradam a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não os inquiete por nada, mas bem vuestras petições sejam conhecidas em todo ante Deus por la oração e súplica com ações de graças. Pablo está escrevendo aos Filipenses, nos dizendo para não estarmos em afanos, inquietos, mas nossas petições, orações, sendo conhecidas delante do trono de Deus, com súplica. Um fervor, hermano, um fervor. Não há um avivamento público que não se empiece por um homem no culto de rodilhas e uma vida de oração. Nós estávamos estudando muito sobre esses dias, sobre o avivamento de Charles Finney, que se empezava primeiramente a orar por la floresta, su cambio de vida, uma vida de oração, pero que também tinha um intercessor, Daniel Nash, que ia adiante de eles para orar na cidade onde se abria as campanhas, e assim nós vemos que nada venga nos afanar, nos inquietar, pero devemos fazer conhecida nossa necessidade com súplicas, mas também com ação de graças. Estamos falando sobre donar ações de graça, perseverar em oração, velando por ela em ação de graça. A oração pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. É Cristo nos donando sua graça, seu amor, sua benignidade, sua bondade, e assim nos purificando, nos santificando, nos justificando, e para que nós venhamos também com ações de graça, sempre a sermos nossas orações. Vai orar, tem que orar, pero vai orar, empeça agradecendo, empeça rendendo graças, empeça reconhecendo sua pequenez, minguando para que Cristo cresça, para que você reconheça a grandeza de Deus, a grandeza de Cristo, de sua obra em el Calvário, de sua obra por meio de sua igreja, de sua obra em sua vida. El Cristo é grandioso e você tem que fazer ação de graças. Tem uma casa, tem o que comer, tem o que vestir, tem como se locomover, tem a oportunidade de estudar, seja em Brasil, seja em México, em Guatemala, Honduras, Paraguai, Argentina. São muitas dificuldades, mas nós temos muito mais que merecemos, mais que necessitamos. O Senhor tem nos dado muito, e aunque não temos o que queremos, em el tempo que queremos, temos motivos para dar ações de graças. A graça também promove a sabedoria. Sim, em aquele tempo, respondendo a Jesus, dijo: Te dou graças, ó Padre, Senhor del cielo, de la tierra, e que ocultas essas coisas a los sábios entendidos, mas revela a los pequenos. Jesucristo continua donando ação de graça, e agora ele está donando ação de graça porque os sábios entendidos segundo este mundo não têm acesso aos secretos de Deus, pero o Senhor revela a los pequenos, e o secreto de Jeová era para aqueles que lo temem, e a eles hará conhecer sua aliança, essa aliança, nova aliança, que mostra essa graça de Cristo. Falou o salmista em Salmo 25. Então, também vemos aqui que a graça se expressa a sabedoria de Deus, e também por la graça temos acesso a esta sabedoria de Deus. La graça, ela, aqui Jesus está nos ensinando, passamos por algumas páginas de aqui, e eu vou a poner isto na pantalla também do vídeo. Passamos por alguns slides falando sobre essa ação de graças, e agora vemos o que esta ação de graças pode promover também, porque a ação de graças ela precede o milagro. Mira, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu entre os discípulos, e os discípulos por lo que estavam sentados, e também isso partindo o pão. Ele fez uma ceia. E não somente com muitos, depois compartilhando com muitos os pães e os peces, tanto como quisieram. Todos se comeram, se fartaram, todos comeram bem, cerca de 3.000, 5.000 pessoas.
muitas pessoas comeram aqui na multiplicação de los panes e de los peces. Pero primeiro, Jesus, antes de fazer o milagre da multiplicação, ele donou graças. Sacaram, pois, a pedra de onde hacía defunto, e Jesus, levantando os olhos, hacia arriba: Padre, graças por haber me escuchado. Eu sei que sempre me escutas, pero dijo este por la multitud que estava aí alrededor, para que crean que tu me enviaste. E havendo dicho esto, gritou com gran voz: Lázaro, sal para fora. Assim o Senhor Jesus havia ressuscitado seu amigo que estava 4 dias muerto. Lázaro estava seu amigo. Jesus chegou ao 4º dia, pero antes de ressuscitar a Lázaro, habló ao cielo: gracias te doy, Senhor. Hermanos, o Senhor está nos ouvindo. Gracias, Senhor, te doy, porque sempre me ouve, sempre me ha escuchado. O Senhor sempre está nos escuchando, pero nós temos que donar mais ações de graças, agradecer mais por aquilo que Ele tem feito. Assim também vamos a mirar que a graça está relacionada a chamado. É chamado? Sim, como é o chamado de Pablo, que ele registrou em Romanos 1, em 1 Coríntios 15, em 1 Timoteo 1, por la qual recebimos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todos os pueblos por su nome. Foi chamado a apóstolo, que era missioneiro a todos os pueblos. Foi chamado por esta graça também. Nós somos chamados em Cristo Jesus, pero por la graça de Deus sou o que sou. E sua graça para mim não foi vana. Hermanos, tem pessoas que estão ponendo a graça de Deus em vano. Já vamos falar um pouco mais disso, um pouco mais à frente. Pero o que é poner a graça de Deus em vano? Não vivendo de acordo com o chamado que o Senhor ha hecho para cada de nós outros. E aí você vai ser invitado a ler Efésios capítulo de número 4. Niños. E aí você vai ser invitado a ler Efésios 4. E todo o livro de Efésios, que vai nos falar a como andar com Cristo, como caminhar na caminhada cristiana. Pero no yo, sino a graça de Deus. Não, sua graça para mim não foi vana, sino que trabalhei muito mais que todos eles. Pero não eu, sino a graça de Deus que está comigo. Pablo está falando em 1 Coríntios 15 que tudo que ele ha hecho foi por la graça, que ele não ha hecho de seu chamado e uma graça que foi vana, pero estava trabalhando e trabalhando muito mais que os outros discípulos também. Ele estava falando, né? E não só ele que estava trabalhando, mas a graça que estava trabalhando com ele, a graça de Deus que era com ele. E aí depois vai a 1 Timoteo: e dou graças ao que me ha consolado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me ha tenido por fiel, poniendo-me en el ministério. O Senhor nos ha tenido por fiel, nos poniendo en el ministério e nos tem dado graça e consolado nosso coração em meio de nossas dificuldades. Assim, perseveramos no chamado de Deus. Então, miramos que a graça, ela nos promove a salvação. A graça vem com a unção, a graça nos dá sabedoria, a graça promove o crescimento delante dos homens, delante de Deus. A graça, a ação de graças, ela tem que ser vivida em nosso cotidiano e ela promove, vem antes dos milagres. E a graça está relacionada ao chamamento da igreja, né? E assim porque o Senhor Deus é um solo e um escudo, e o Senhor dará graça e glória, não quitará de nenhum bem a los que andam na rectitud. O Senhor tem nos ajudado e nos ajudado para promover sua graça e sua glória, esta glória que tem sido derramada sobre nossas vidas, que é a manifestação da glória de Deus, não é nossa. A glória que Ele vai nos dar é um dia estar com Ele glorificado, com Ele glorificado estar. E seja sobre nós outros a hermosura. Que é hermosura? Graça e esplendor de poder
del Señor nuestro Dios y confirma sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Pablo está hablando que o que ele hacía por la gracia de Deus que operava em ele. E agora nós outros vamos ver o salmista em Salmo 90 assim nos suplicando ao Senhor: Senhor, confirma as obras de nossas mãos. Senhor, o que estamos fazendo, nossas obras de nossas mãos, confirma, Senhor, para a glória de tu nome. Glorifica tu santo nome na cidade de Ana. Glorifica tu santo nome, Senhor, neste lugar. Alabá, dai graças a Deus de los dioses, porque su bondade, sim, palavras de benevolência dura para sempre. Alabá ao Deus de los dioses, porque su bondade dura para sempre. Su benignidade dura para sempre. Então, nós aqui estamos sendo estimulados a em todo tempo donar graças. Graças te damos, Senhor, reconhecendo esta graça que nos ha alcançado, este amor, esta benignidade, esta bondade. A graça é teologicamente o que há de mais importante para a vida do cristiano. É o favor, o regalo de Deus que ha manifestado seu amor e salvação a uma humanidade perdida por meio de seu Hijo. Pero estou explicando que a graça é mais ampla e que Jesus, João Bautista, estava falando neste versículo que nós leemos. Perdão, Juan, o evangelista, falamos de João Bautista há 2 semanas. Juan, o escritor do Evangelho, está falando de Jesus no versículo de número 16, no capítulo de número 1, que nos dá, nós temos tomado de sua plenitude e em Cristo temos graça sobre graça. Esta graça que abunda e que tem muitas ações e um alcance muito mais grande do que nós pensamos. Pero não por isso vamos a pecar, cambiando a liberdade por la licencia. Pero vino a lei para que a ofensa abundara. Pero donde o pecado abundou, a graça superabundou. Aonde tuve pecado, por la sangre foi perdonado e agora vai manifestar de uma forma mais gloriosa esta graça. Por isso, havendo recebido um reino que não pôde ser sacudido, conservamos. Conservamos. O que é conservar? Guardar, proteger, assim preservar. Conservamos a graça por la qual servimos a Deus com agrado, com reverência e com piedade. Por isso, havendo recebido um reino que não pode ser sacudido, conservamos. Hermanos, recebemos o reino do céu. Temos que conservar essa graça. Se pode perder a graça, aqui o texto está dizendo que nós devemos conservar. Então, se pode perder a graça, por la qual nós servimos a Deus o que? Com agrado. Estamos agradecidos a Deus por estar servindo a Ele. E com reverência e piedade. Reverência, com respeito. Piedade é efisélia, um desejo de agradar a Deus em cada detalhe, em cada momento, em cada situação, diante de cada pessoa. Em toda a nossa vida, um desejo de agradar a Deus. Porque se eu introduzido alguns que antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em la dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único governante e Senhor nosso Jesucristo. Tem pessoas que converteram em dissolução. O que é dissolução? Dissolução é epitimia. Epitimia de grego é um desejo desenfrenado. Epitimia é a cobiça, a codícia. Epitimia é uma coisa que te prende, que te agarra e que te envolve, que você não consegue mais pensar em outra coisa. Assim são os desejos da codícia, desta epitimia que é dissolução, assim cambiando essa graça de Deus, fazendo com que a pessoa que está em epitimia, em um desejo desenfreado, epitimia, pichos, de pachos, que é a paixão, é
essa coisa fervorosa que passa, te arrebata e depois deixa um estrago. Não, assim, irmãos, nós não podemos deixar que a dissolução venha a por hombres ímpios, né, hacernos a negar a Cristo Jesus e assim também a poner um rechaço para a graça que nos haya alcançado. O único governante, rechaçando também assim, é o único governante, Senhor nosso Jesus Cristo. Judas está falando em seu livro, um livro de um capítulo tremendo, extraordinário, que há homens malos que vão cambiar a palavra e vão tentar trazer uma liberdade que é libertinaje, que é impureza, haciendo os homens pecarem contra Deus. E nós cooperando também com ele, exortamos a não receber a graça de Deus em vano. Mas uma vez Pablo que falou, eu não vivi a graça em vano, ele está também exortando a los outros a não viverem a graça de Deus em vano. E nós estamos aqui caminhando para o final. Tem pessoas que encontraram graça delante de Deus. Noé, em meio de uma geração perdida, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. E aí achou graça do Senhor, o Senhor falou com ele olhou, obedeceu, aí echou a arca e aí livraram a si e sua casa. Noé achou graça, que o Senhor pode achar graça em nós outros, irmãos, por conta da vida que buscamos a ser piedosa agora em Cristo Jesus. Né? É uma invitação a não negar, a não ser vana a graça de Deus que nos ha alcançado. A graça e a paz se multipliquem em ustedes por el conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então essa graça que um dia foi um regalo de Deus, que chegou para nós outros, como, déjame ver uma alegoria, uma ilustração. É como uma plantita, uma árvore, que você vai regando e ela vai crescendo. Assim esta graça que nos foi dada como um regalo, um presente de Deus, Pedro está dizendo que venga a multiplicar, a crescer em conhecimento de Deus. Essa graça e a paz se multiplique em você por el conhecimento de Deus. Nós outros devemos conhecer a Deus. Quando eu falo com você que tem que ler a Bíblia, como é que você vai conhecer a Deus? Conhecendo sua palavra. Como não? Eu vou conhecer a Deus? Conhecendo sua palavra. Vou repetir, prestem atenção, mirem aqui. Como eu vou conhecer a Deus? Conhecendo sua palavra. Não tem como obedecer se não conhecer a palavra. Também Tenho que ler e conhecer a palavra. Pero graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Temos que dar graças, porque essa graça tem nos alcançado. E me dijo, agora é um assunto para cerrarmos. A graça promove o fortalecimento, não só o crescimento, mas o fortalecimento. Porque Paulo tinha muitos sofrimentos como nós todos temos. Cada um tem sua espinha na carne. Pablo estava pedindo um homem de Deus tremendo que tinha revelações do céu e que segundo a palavra, sua sombra, a sombra de Pedro, os panos de Pablo, os panales, se curavam os enfermos, pero ele tinha um espinho na carne e orava para que o Senhor lhe quitara isto, pero o Senhor falou com ele: mi graça te basta, porque mi poder se perfecciona em la debilidade. De buena voluntad, pues me gloriaré en mis debilidades, para que me habite el poder de Cristo. Como que vai habitar em mim o poder de Cristo? Quando eu me alegrar em minha debilidade, em minha fraqueza. E como que vai se aperfeiçoar o poder de Deus? Em meio de minha fraqueza, de minha debilidade, que eu vou buscar mais, eu vou minguar mais, e o Senhor vai crescer, e eu vou a viver toda essa graça. A graça me basta, a graça me fortalece para essas debilidades. Tu, pues, hijo mío, te fortalece em la graça. Pablo está falando a Timoteo que há em Cristo Jesus. Tu,
Pues, hijo mío, hermano mío, hermana mía que está mirando esse vídeo, Juan, Catarina, Benjamín, Teresa, a todos que aqui estão conosco, fortaleça em la gracia que há em Cristo Jesus. Aonde nós vamos a vencer? Em Cristo Jesus, nos fortalecendo em la gracia que há em Cristo Jesus. A graça não vai a rechaçar a lei. Pela hora temos a lei de Cristo, a doutrina de los apóstolos, as profecias e o Apocalipse, aquilo que não é cumprido aún. E a lei de Cristo é esta graça, este amor que continua conosco. E Pedro vai encerrar esta palavra em 2 Pedro 3:18. Antes cresce em la gracia e en el conocimiento de nuestro Senhor e Salvador Jesucristo. A Ele se lhe dê glória, tanto agora como no dia da eternidade. Estamos aguardando por el dia que em la eternidade daremos a Ele glória para todo sempre. A uma hora estamos donando glória. Glória, alabança, adoração àquele que vive para todo sempre. E devemos crescer no conhecimento de Ele e também em seu poder, sua graça. Crescer na graça e no conhecimento. Crescer na vida de oração, crescer na vida de ayuno, crescer na vida de estudo, relacionamento, estudo com tu palavra, relacionamento e comunhão com os hermanos, e crescer no relacionamento com o Espírito Santo, e assim um relacionamento com Jesus, e um bom relacionamento crescendo cada vez mais com nosso Deus, o Deus de Israel, crescendo na graça e no nosso conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Ele seja a honra, a glória e a adoração por não somente no dia de hoje, mas também em toda a eternidade. E o Senhor nos donou graça sobre graça, a graça que nos salva, a graça que nos hace crescer, a graça que nos fortalece, a graça que nos dá sabedoria, a graça que a cada dia tem nos preparado para a peleia, a graça que tem nos donado donos espirituais para cumprir nosso chamado, a graça de ser chamado, uma ação de graça por tudo, uma ação de graça que precede os milagres, uma ação de graça e a adoração e a alabança, não somente hoje, mas para todo sempre. Devemos crescer, devemos nos fortalecer nessa graça. Jesus Cristo nos donou graça por graça, graça sobre graça. Graça, graça, a mi basta graça de Jesus. Graça, graça, a graça de Jesus. Ponga-se parado e coloque sobre seus pés. Vamos orar, encerrar. Cerramos também o primeiro capítulo, número 1. Lembrando que o Senhor, por la graça, somos salvos. E esta graça, ela alcança todas as áreas de nossa vida, por meio do Espírito Santo, que está nos llenando, nos fortalecendo, nos guardando, nos sustentando com sua bondade e com o amor de Deus. Senhor, graças te damos. Graças, Senhor, por tu misericórdia. Graças por tu amor. Graças por tu benignidade, por tu bondade. Graças por tu favor imerecido. Graças, Senhor, por este regalo que é a salvação. Graças ao Padre por este regalo que é o Espírito Santo, nosso amigo, que Ele pueda agir mais e mais aqui, que Ele pueda llenar a minha vida, a de minha família, de los hermanos, ó Padre, que pueda llenar a las personas de la cidade de Ana, que haja, ó Padre, um avivamento na cidade de Ana, em North Dallas, Texas, pero que este avivamento se empiece em mim, Padre, que venga a nós crescermos em la graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesucristo. Ajuda-nos, ó Padre, fortalece-nos, ó Padre, ajuda-nos a compreender toda, ó Padre, esta plenitude
que nos foi tomada, ó Padre, que nos foi donada, a compreender, ó Padre, toda essa grandeza desse amor, ó Padre, e dessa graça para vivermos nessa plenitude. Bendiga, ó Padre, aquele que está mirando essa película, esse vídeo, que ele pueda sentir tu presença e que ele pueda compreender que essa graça também pueda alcançar a ele e que ele pueda ser salvo por meio do sacrifício na cruz do Calvário de nosso Senhor Jesucristo, que nos amou primeiro. Graças, Senhor, te damos, ó Padre, por essa oportunidade, mais uma vez, te alabar e te adorar. Sei com nós outros nesta noite, Padre. Sei com nós outros neste fim de semana, Senhor, e na ministração de domingo também. Sei com o nosso pastor Teófanes de Peniel, Senhor. Sei, ó Padre, com nossos irmãos que estão missioneiros em Brasil, em Peru, na Argentina, em Bode-Herzegovina, Morumbala, Moçambique, Quênia, nossos amigos que estão fazendo uma obra em Portugal, em França, ou países que estão ali todo dia predicando em Uganda, em Índia. Senhor, aqui estamos, ó Padre, dando graças porque tua igreja sigue caminhando. Glória e aleluia, a igreja sigue caminhando e só se detém para predicar que Jesus Cristo salva, cura, libera, transforma, bautiza com o Espírito Santo, manifestando sua graça e leva para o céu. Graças, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. O grande amor de Deus, a graça de nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós outros. E juntos digamos, amém. Amém.